Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 1 em diante, nós vamos ver. 1 João, capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Só daí. Glória a Deus. Meus irmãos, essa passagem, ela foi escrita por João, o apóstolo João, no mesmo discípulo que é conhecido como discípulo do amor, que andou com Jesus, que conheceu Jesus. E nessa passagem, o foco principal dele é o amor, a fé e a verdade. Se os irmãos puderem, eu gostaria de deixar essa Bíblia aberta para nós acompanharmos. Você vai acompanhar versículo por versículo. Se você fechou, 1 João capítulo 5. O versículo 1 vai dizer que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, o que é ser nascido de Deus? Ser nascido de Deus é quando nós aceitamos Jesus. A partir do dia em que você e eu aceitamos Jesus, levantamos a nossa mão, recebemos oração, o nosso nome foi escrito no livro da vida e o Espírito Santo passou a adentrar dentro das nossas vidas. E a partir desse momento, nós fomos nascidos de Deus. Porque quando nós nascemos da carne, é quando nós nascemos da nossa mãe. Todo mundo aqui nasceu, né? Mas quando nós somos nascidos de Deus, é diferente. Nós temos uma natureza divina. E aqui está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus, ele crê que Jesus é o Cristo. Então, é uma evidência de que somos nascidos de Deus, é crer que Jesus é o Cristo. E o versículo continua dizendo: todo aquele que ama o que gerou, ou seja, todo aquele que ama a Deus, que gerou Jesus, também ama o que dele é nascido, ou seja, também ama os irmãos que são nascidos de Deus. Então, Deus, ele preza pela união. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um azeite que desce sobre a barba de Arão, que desce até a alma das suas vestes. Ou seja, Deus se agrada quando nós somos unidos. Uma igreja unida, ela abala o inferno. É por isso que o diabo não quer que nós sejamos unidos. É por isso que o diabo tenta nos fazer brigar, trazer intrigas, porque ele sabe que uma igreja unida não pode ser vencida por ele. E o Senhor, ele quer que nós sejamos unidos. Eu me alegro muito, eu admiro quando os irmãos, eu vejo as irmãs compartilhando pão no final do culto, ou numa abertura, ou até mesmo um ato de comer ali no final do culto. Isso é louvável a voz do Senhor. Poucas igrejas fazem isso. O ato dos irmãos se reunirem no mutirão para cuidar da casa do Senhor, para zelar daquilo que é dele. Ele se agrada disso e ele vê o esforço de cada um. Então, o versículo 1 está enfatizando que quem crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Mas todo aquele que ama a Deus, mas Jesus também ama os irmãos. E o versículo 2 vai dizer que nisto conhecemos que amamos a Deus. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. O hino que a Luna cantou falou que amar a Deus é confiar, mas também é obedecer. Né? Então, nisto conhecemos que amamos os irmãos. Quando nós amamos e guardamos os mandamentos. Ou seja, não basta só amar a Deus, é preciso guardar os seus mandamentos, é preciso obedecer a sua palavra. Não tem como nós dizermos que amamos a Deus se nós não obedecemos aquilo que Ele deixou para nós, que é a sua palavra. Não é verdade? Então, se a gente só amar e não obedecer, de nada vale. Da mesma forma, se a gente obedecer e falar: não, mas eu não faço nada de errado, mas eu não bebo, eu não fumo, eu só não vou para a igreja, eu só não aceito Jesus, mas não faço nada de errado, não adianta. Deus nos quer por completo, Deus nos quer obedientes, mas também amando a sua
E é isso que está enfatizando no versículo 2. Aleluia. E o versículo 3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Aleluia. Deus ama que nós obedeçamos a sua palavra. Isso agrada ao coração de Deus. Mas eu sei que nem sempre é fácil, né? Porque nós somos seres humanos, somos falhos, e às vezes a gente acha tão difícil, né? Obedecer, a gente fala assim: é tanta coisa, eu não posso fazer tanta coisa, eu tenho que ter fé, mesmo na dificuldade. Não, é porque quando você chegar no céu, você não vai nem lembrar de nenhuma dessas dificuldades. É porque lá é difícil para chegar, mas é porque vai valer a pena. Você vai viver eternamente com Ele, você vai só louvar a Ele para sempre. Você não vai lembrar das aflições, da morte, das dívidas, não. Você só vai glorificar a Ele para todo sempre. Aleluia. É por isso que vale a pena nós obedecermos a palavra de Deus. Se nós observarmos a criação, a natureza, nós vemos que todos louvam a Deus. Toda a criação obedece a Deus, exceto o ser humano. Porque o ser humano ele tem livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio. Nós só estamos aqui porque nós queremos. Deus não nos obriga, Deus não quer ninguém obrigado, Ele quer de coração aberto. Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com Ele comigo. Aleluia. Ele não nos quer obrigado na casa dele. Ele quer que nós nos vivamos por excelência. Porque o seu amor é verdadeiro. Mas Ele também quer que nós comemos. Aleluia. Então nós temos livre-arbítrio. Nós só aceitamos Jesus como nós quisermos aceitar. Então quando a gente olha para a criação não. A criação obedece ao tempo todo, porque ela sabe da glória de Deus. A natureza evidencia a existência de Deus. Os ventos só sopram quando Ele quer, as flores só desabrocham quando Ele quer, a chuva só cai na hora que Ele manda. Tudo acontece através do mandar e da voz de Deus. Aleluia. Eu vi um vídeo muito interessante em que o pastor Vale, que até incluí esse vídeo, ele pega o som de duas estrelas. Eu descobri nesse vídeo que estrela emitia som, não sabia. Ele juntou o som de duas estrelas junto com o som de uma baleia, porque as baleias também emitem sons. E ele junta, e por incrível que pareça, ele coloca o playback daquele quão grande é o meu Deus. Gente, e fica lindo. Então a gente vê que a natureza ela louva ao Senhor, que a natureza evidencia a glória de Deus. Somos todos criaturas de Deus. Aleluia. Mas nós temos livre-arbítrio. Mas quem aqui escolheu servir a Ele? Aleluia. Nós escolhemos estar aqui com o nosso livre-arbítrio. Poderíamos estar em qualquer outro lugar. Poderíamos estar em casa, mexendo no celular, fazendo qualquer outra coisa. Mas nós escolhemos servir a Ele. Nós escolhemos estar aqui nessa noite para adorar a Ele. Porque sabemos que é Ele que nos sustenta de pé. O salmista diz: eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, se nós estamos aqui, é porque nós sabemos que é Ele quem nos sustenta. Aleluia. Então, Deus Ele quer que nós obedeçamos com alegria, não como um fardo. Porque nós não somos servos obedecidos ao Senhor, mas nós somos filhos obedecidos a um Pai. Aleluia. Então, Deus quer que nós obedeçamos a Ele com alegria, que nós leiamos a Sua palavra com alegria, porque às vezes a gente lê de forma corriqueira. A gente às vezes nem entende o que a gente está lendo. A gente nem ora às vezes na corriqueira do dia a dia, na verdade. A gente lê só por ler, mas Deus quer que a gente leia com tempo de qualidade, com excelência. É ler e aprender, orar ao Senhor. Às vezes a gente não entende, mas a gente deve orar antes de ler a Bíblia e falar: Senhor, me dá discernimento para eu entender o que a Tua palavra quer dizer comigo. Me ajuda a entender, Senhor, fala comigo. E é isso que Deus quer, que nós façamos tudo com amor. Eu estou falando isso aqui para os irmãos, mas essa palavra também é para mim. Antes de eu estar aqui, Deus falou comigo primeiro lá em casa. E eu chorei, porque o Senhor me falou que nós devemos amar a Ele mais, fazer a sua vontade, obedecer com alegria. Aleluia. Nós temos que obedecer com alegria, porque o amor torna os fardos mais
Não é assim. Aqui na nossa casa é assim, não pode casar a filha mais nova depois da primogênita. A primogênita tem que casar com ele. Eu vou te dar a Lia, depois eu te dou a Raquel. Olha o que aconteceu? Já teve que trabalhar mais 7 anos com Raquel, porque ele amava Raquel. E ele trabalhou então 14 anos, né, para lá. E a Bíblia diz que esses 7 anos que ele trabalhou com Raquel me pareceram como poucos dias. Sabe por quê? Porque ele amava ela. E o que isso significa? Que quando nós amamos a Deus, não é tão difícil servir a Ele. Não é um fato tão impossível de carregar, né? Nós negarmos a nossa vontade. Não é tão difícil vir para a igreja mesmo no dia que está friozinho e a gente quer ficar em casa. Não é tão difícil ajudar na igreja. Não, quando nós amamos a Deus, nós fazemos tudo com vontade, com alegria. E é isso que Ele quer. Que nós nos sirvamos com alegria. Que nós façamos a sua vontade com alegria. Porque Ele faz tudo para o que a gente quer. Às vezes, no tempo dele, mas Ele sempre está ali para nós. Se a gente orar, Ele sempre vai nos ouvir. Então a gente também tem que buscar a Ele com alegria. Obedecer a Deus não é uma tarefa fácil. Na verdade, se a gente falar que é fácil, a gente está mentindo. Não é fácil. É difícil, mas é necessário. E o crente que ele é nascido de Deus, ele tem dentro de si a natureza divina, que é quando nós aceitamos Jesus. E a natureza divina, ela não faz o que é contrário à vontade de Deus. Só o que quer fazer o contrário à vontade de Deus é a nossa carne. É por isso que a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que alimentar o nosso espírito. E como a gente faz isso? É orando, é jejuando, é lendo a Bíblia, é fazendo a vontade de Deus. É assim que nós alimentamos o nosso espírito, para que assim venhamos chegar ao céu. Aleluia. Mas isso também não é uma tarefa fácil, né? Às vezes a gente está tão bem, tem tempo que a gente está tão bem, né? Mas tem tempo que a gente está tão fraquinho. Mas em todos os momentos, sabe que Deus está com você. Ele está cuidando de você. Deus, Ele trabalha na sua vida. Não importa onde você esteja, não importa onde você esteja. Ele trabalha na sua vida. Deus, Ele trabalha na sua multiforme graça. O que é isso? Às vezes o irmão que está aqui, Deus, uma montanha, por exemplo, ele está bem financeiramente. Ele está próspero, a sua família está salva, ele está bem. E ele fala, eu estou feliz com meu Deus, eu estou alegre, porque Deus me sustenta. Mas às vezes o irmão que está aqui, ele está precisando de salvação na sua casa, ele está precisando de cura, ele está precisando de ajuda na vida financeira. Mas mesmo assim ele fala, Senhor, eu te agradeço, eu sou feliz contigo, eu sou feliz pelo que o Senhor me deu, pela minha vida. É assim que o Senhor quer que nós sejamos felizes com Ele. Não importa a situação e a circunstância, nós temos que adorar a Ele em todo momento, porque é isso que agrada o coração de Deus. Aleluia. Aleluia. Não é fácil, não, mas é necessário consagrar o coração grato. Paulo e Silas louvaram na prisão, aflitos, mas eles decidiram louvar, eles não murmuraram, eles louvaram o Senhor, libertou eles. Aleluia. Então Deus quer que nós obedeçamos Ele com alegria, façamos a sua vontade com alegria. E o versículo 4 ele diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Irmãos, Deus já nos garante que nós podemos vencer o mundo. E o que é vencer o mundo? Vencer o mundo é vencer as angústias, as aflições, as dores, o pecado, as tentações. É isso que aqui está representando vencer o mundo. A palavra de Deus já nos garante isso. Jesus ele nos disse, no mundo tereis aflições, mas ele também disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. E nós sabemos como ele venceu. Jesus venceu como? Ele venceu quando obedeceu a voz de Deus, ele venceu a terra para nos salvar. Ele foi obediente. Ele venceu quando ainda bebê, ele queria matar o Filho de Deus, mas não conseguiu, ele venceu. Ele venceu quando aos 12 anos, ele estava pregando para os doutores da lei, e a Bíblia diz que Maria procurava ele, e ele fala, mãe, tu não sabes que eu tenho que tratar de negócio de meu pai? Jesus já nos mostrava que ele pode usar em qualquer faixa etária, crianças, jovens, adultos, idosos, não importa qual a sua idade, Deus pode te usar.
Aleluia. E Deus, Jesus, pregava aos 12 anos, ensinava os doutores da lei, e eles ficavam impressionados com a forma que Jesus falava. Jesus, ele venceu quando aos 33 anos iniciou o seu ministério, transformando água em vinho, o primeiro milagre que ele fez, uma festa de casamento, evidenciando que Jesus é a favor do casamento, que Deus ama casamentos. Aleluia. E Jesus venceu quando ele venceu a tentação contra o diabo. A Bíblia diz que ele passou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. E a Bíblia diz que ele teve fome e o diabo chegou para confrontar. Como ele faz às vezes quando a gente está na nossa casa, às vezes a gente está aflito, ele chega e quer nos confrontar. E ele falou para Jesus: tu não é o Filho de Deus? Pega essas pedras, transforma em pão. E Jesus disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Em outro momento, a Bíblia diz que eles estão em um lugar alto e Satanás fala para ele: ó, você joga aqui, a Bíblia não diz, a palavra não diz que ele dará antes a teu respeito. E Jesus diz para ele: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E em outro momento, eles estão no pináculo do templo e Satanás mostra o mundo em toda a sua glória e fala para Jesus: ó, eu vou tirar tudo isso aí se tu prostrado me adorares. E Jesus diz: só a teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Aleluia. Então nós vemos que Satanás tentava Jesus com a palavra e Jesus rebatia com a palavra. Então nós precisamos conhecer a palavra, senão como é que vamos resistir aos afrontos de Satanás? Porque ele conhece a palavra inteira, ele crê, a Bíblia diz que ele crê que estremece, só que ele não obedece. Ele crê porque ele veio do céu, ele é de lá, mas ele não era, né? Ele desceu, porque decepcionou a Deus, não obedeceu à vontade de Deus, ficou soberbo, então ele desceu. Então ele conhece tudo. Só que sabe o privilégio que nós temos que ele não tem? É porque ele só conhece a letra, ele só sabe o que está escrito, mas ele não tem a essência do Espírito Santo na vida dele, ele não tem poder, o Senhor não revela a ele na sua palavra, o Senhor não dá inspirações, não fala para ele o que está escrito, Deus não fala. É por isso que ele tem inveja de você, porque se você ler a Bíblia na sua casa, Deus vai falar com você, Deus vai revelar algo na sua vida, e às vezes você vai falar: mas eu nem sei ler, mas eu sou tão humilde. Deus fala contigo, não importa, coloca a Bíblia para escutar, que Jesus vai falar ao teu coração. Eu conheço uma senhora muito linda que ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. Isso é porque Deus, ele se agrada do esforço e ele fala no nosso coração e ele nos ajuda. Quando ele vê um crente esforçado, ele ajuda. O Senhor, ele se admira do esforço. Então não se preocupe, Deus está vendo o teu esforço. Talvez você pense: ninguém está me vendo, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Ele está vendo, ele vai te recompensar no último dia. Aleluia. E Jesus continuando, Jesus venceu. A vitória mais linda que a Bíblia nos mostra, quando ele subiu ao Calvário, ele sofreu, foi chicoteado, cuspiram o seu rosto, lhe colocaram uma coroa de espinhos. A Bíblia diz que ele suou sangue de tanta aflição que ele estava sentindo, mas ele não desistiu, ele correu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! E ele está vivo para todo sempre. E um dia ele vai vir nos buscar. Aleluia. Então Jesus cumpriu o propósito pelo qual Deus o mandou na terra. E às vezes alguém pode falar: mas é fácil. Jesus era Deus, para ele era fácil. Jesus veio sim 100% como Deus, mas ele também veio 100% homem. Ele sentiu o que nós sentimos. Isso foi para que ele entendesse também. Quando você ora, ele sabe como você se sente, porque ele também se sentiu assim. Ele também teve a natureza humana, mas mesmo assim ele não desistiu. Por isso que nós também não devemos desistir, porque ele não desistiu de nós lá na cruz. Quando ele estava lá, ele lembrou de cada um dos irmãos. Ele lembrou da congregação Galileia. Ele lembrou que o pastor Ailton está aqui hoje, que a pastora está aqui hoje, que a Lomane, a Alessandra, a irmã Maria, todos nós. Deus lembrava disso. Por isso que ele não desistiu, por causa de mim e de você. É por isso que ele não desistiu, porque ele sabia que nós precisávamos de misericórdia, que nós precisávamos da salvação. Então ele se entregou por nós. Aleluia. E às vezes a gente fala: mas é tão difícil, a dificuldade, a
sentados além do que podemos suportar. Então, se você está passando por uma dificuldade, aguenta firme, porque Deus vai te dar um escape, porque Deus vai te ajudar. Ele sabe o nosso limite, Ele só deixa acontecer uma luta até onde a gente pode suportar. Ele sabe, não se preocupe, que Ele vai cuidar de ti. Da mesma forma, é quando a gente pega, às vezes alguém fala assim, não, eu peguei porque não tinha saída, não tinha jeito, mentira. A gente pega porque a gente é falho, a gente é ser humano, mas não porque não tinha saída, porque a Bíblia diz que nós não somos sentados além do que podemos suportar e que Deus nos dá o escape. Então sempre tem uma saída. A gente só precisa olhar mais um pouco para fugir do pecado. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então nós precisamos resistir. Não precisamos viver, irmãos, como derrotados, porque Jesus, Ele já venceu por nós lá na cruz. Então, ergue essa cabeça e lembre-se que Deus está com você todos os dias, que Ele cuida de ti, que Ele cuida da sua família, Ele cuida da sua casa. E se tiver algo faltando, se tiver algo precisando, continue adorando a Ele, que Ele vai entrar com providência, Ele vai fazer, mas não é o nosso tempo, é o tempo dEle. Mas espera mais um pouco, porque Ele vai agir na tua vida. Aleluia! Glória a Deus. E o versículo 4 ele diz: que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, nós precisamos ter fé. E o que é fé? A Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu acredito. Eu não estou vendo meu marido liberto, minha família liberta, mas eu acredito que vai acontecer. Eu não estou vendo a cura na minha vida ou de alguém que eu amo, mas eu creio que vai acontecer. Eu não estou vendo a prosperidade da minha casa, mas eu creio que Deus vai mandar. É isso que é fé. Nós cremos mesmo sem vermos. Porque a Bíblia diz, quando Jesus veio à terra, muitos não creram, muitos viram e não creram, mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram que Jesus é o Filho de Deus. Nós aqui nunca vimos Ele, mas nós cremos que Ele existe, porque sentimos a Sua presença e acreditamos na Sua palavra. E bem-aventurados somos nós, porque cremos nele. Aleluia. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nem adianta se nós não tivermos fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, precisa crer que Ele existe, que um dia vai nos recompensar. Porque Deus é fiel. Aleluia. Então é isso, irmãos. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E o versículo 5 é uma pergunta que ele mesmo responde. Ele diz: quem é que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ou seja, se não for aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, quem é que vai vencer o mundo? Se nós que cremos não vencemos, quem é que vai vencer, irmãos? Só confia, porque nós vamos vencer. Talvez você pense, eu só posso ficar com o mundo. Não se preocupa, porque a vida aqui é muito rápida. Às vezes a gente pensa que é muito tempo que a gente passa aqui. Quando eu era criança, eu achava, nossa, vai demorar para fazer 15 anos, eu quero uma festa. Quando eu fiz 15 anos, eu nem quis festa. E agora, que eu tenho 24 anos, eu acho que o tempo passa muito rápido. E aqui eu vejo que é uma circunstância muito pouca que a gente vive. E às vezes a gente vive de uma forma que não agrada a Deus. Irmãos, mas nós temos que viver de forma que agrada a Ele. Porque a forma como a gente vive aqui na Terra vai determinar onde a gente vai passar a eternidade. A eternidade é para sempre. Aqui é só uma parte pequena. Se comparado à eternidade, é minúscula. A eternidade é para sempre. Então nós temos que viver para fazer a vontade de Deus e para morarmos no céu. Porque se nós vivemos aqui de forma que agrade a Ele, Ele vai nos receber lá no céu. Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele preparou lá desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Nada disso. Mas nós só viveremos em alegria e união para todos, sempre. Aleluia. E é isso que eu sou com o meu coração. Só quero recapitular de novo. Versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E a característica de quem é nascido de Deus é amar a Deus, amar a Jesus, amar os irmãos. E quando nós amamos os irmãos, nós também devemos amar a Deus e guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo pela fé. Então, se não formos nós que cremos, ninguém pode vencer o mundo.
Amém?